prazer estar retomando com vocês aqui as atividades da Grande. Como o professor falou, nos últimos 3 anos e meio eu estive lá em Brasília acompanhando dois lugares diferentes do Ministério da Fazenda, como se faz a política econômica e como se trabalha a questão da regulação aqui no Brasil. Eu preparei uma palestra bastante grande, até extensa, não vou usar todos esses slides, não. Mas a minha intenção é dizer para vocês, eu vou tentar mostrar aqui como é que está o estado atual da regulação e quais os desafios que a gente tem, especialmente numa questão central na regulação de infraestrutura, que eu acho que é uma coisa que o Brasil tem uma necessidade muito grande de cumprir uma série de metas, uma série de projetos. A gente está aí até de Copa do Mundo, Olimpíadas, mas não é só. Acho que, independente dessas coisas episódicas, o Brasil está dando partida num novo ciclo. Né? Na verdade, já deu a partida num novo ciclo de crescimento diferenciado, que tem seus problemas, que para ser mantido, a gente vai necessitar melhorar a regulação. Então, eu foquei na melhoria regulatória e no novo ciclo de investimentos em infraestrutura. Para falar rapidamente, seguir esse modelo. A gente tinha um modelo nos anos 80, 90, depois a gente mudou a partir das privatizações, e a gente, nesse século XXI, a gente está com um modelo diferente. A gente tem novos elementos, a gente tem uma nova dinâmica, e essa nova dinâmica se reflete em novos instrumentos, novas formas, novas necessidades de regulação. Né? Basicamente, o que a gente tinha anteriormente? O ciclo de crescimento brasileiro, metade do século XX, segunda metade, a partir, sei lá, do governo Vargas, do Juscelino, a gente caracterizou muito pelo provimento público de infraestrutura. Um tipo de modelo que não foi único ao Brasil, né? Mas que deu resultados bastante satisfatórios, até que se esgotou em algum momento nos anos 80. Quem comprou o jornal Valor Econômico de hoje, viu o suplemento lá, tem uma reportagem bem interessante falando daquele momento específico quando o Brasil faliu, logo após a crise do México, nos anos 80. Né? Então, até os anos 80 a coisa foi bem. Nos anos 80 teve uma quebra, o Brasil parou de crescer, o Brasil parou de se desenvolver. E esse modelo, concentração de algumas áreas na esfera federal, outras áreas delegadas a estados e municípios, ele foi substituído. Na verdade, tivemos aí um modelo que havia uma grande dependência, basicamente, do orçamento público com a capacidade de planejamento setorial na esfera federal. Seja nas empresas, seja nos departamentos coordenados pelo Ministério. Então, basicamente, o ente público era que mostrava para onde se deveria ir as coisas, fazer regulação. Né? Mas essa crise de financiamento que a gente viu, eu vi, pelo menos a minha geração, foi muito marcada por isso. Quando eu estava entrando na faculdade, coincidiu esse tipo de quebra no ciclo, e a época famosa do engenheiro que virou suco, né? O engenheiro era uma das profissões mais desejadas. De repente tem um sujeito lá em São Paulo que ele resolve abrir uma loja de suco na Avenida Paulista, porque ele não conseguia emprego como engenheiro. Não, o nome dele, o engenheiro que virou suco. Então foi famoso isso, mas aquilo sinalizou de forma muito clara que o ciclo havia se invertido e que o investimento estava cada vez mais difícil e que o Brasil ia entrar numa fase mais problemática. Foi muito problemática. Inflação, falta de crescimento, a nossa desigualdade, que já era grande, piorou, né? Muito bem. E tivemos uma queda muito grande de investimento. A partir dos anos 90, o governo Fernando Henrique, mas já com prenúncio do governo Itamar, até mesmo do governo Figueiredo, a gente teve um processo de desestatização que constituiu em 2 momentos básicos, né? Privatização das empresas estatais e desestatização dos setores ligados ao provimento de infraestrutura. Foi.
Eu vou usar o microfone para bem do pessoal que está lá atrás. Bom, então tivemos esses dois momentos na tentativa de quê? Na tentativa de fazer com que o setor privado, seja o setor doméstico quanto o setor externo, viesse em auxílio. Essa modificação, né, substituição do público pelo privado, ela, um pequeno resumo aí, teve um grau bastante razoável de sucesso em alguns setores e outros não, e teve alguns problemas. Um dos problemas foi o abandono daquele planejamento que era feito pelo governo central, pelo governo federal. E a regulação, ela tem uma característica fundamental para quem quer entender, que ela é uma coisa basicamente setorial. Você tem que olhar o setor, e cada setor, seja de infraestrutura, seja indústria, ela tem características específicas. Uma coisa que pode dar resultado, vamos dizer assim, em telecomunicações, pode não ser tão bom em energia elétrica. Foi mais ou menos o que a gente viu nos anos 90, né? Muito bem. Tivemos duas fases, não vou me deter na análise dessas duas fases, não. Os resultados que a gente está aí.